Leitura do livro de Números, capítulo 21. Ouvindo o cananeu, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns deles por prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Ormá. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água, e nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti? Ora, ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Depois partiram de Obote, alojaram-se nos outeiros de Abarim, no deserto, que está de frente de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zered. E dali partiram e alojaram-se desta banda de Arnon, que está no deserto e sai dos termos dos amorreus. Porque Arnon é termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor contra Vaeb em Sufá, e contra os ribeiros de Arnon, e contra a corrente dos ribeiros que se volve para a situação de Ar e se encosta nos termos de Moabe. E dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: sobe, poço, e vós cantai dele. Tu, poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo, e o legislador com os seus bordões, e do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote. E de Bamote partiram para o vale que está no campo de Moabe, no cume da Pisga, à vista do deserto. Então Israel mandou mensageiros a Seom, e rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, e as águas dos poços nós não beberemos, e iremos pela estrada real até que passemos os teus termos. Porém, Seom não deixou passar a Israel pelos seus termos. Antes, Seom congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu a fio da espada e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. Assim, Israel tornou todas estas cidades, e Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Esbom e em todas as suas aldeias, porque Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, e tinha tomado da sua mão toda a sua terra de Arnon. Porque, pelo que dizem os que falam em provérbios, vinde a Esbom, edifique-se e fortifique-se a cidade de Seom. Porque fogo saiu de Esbom, e uma da cidade de Seom, uma chama saiu da cidade de Seom, e consumiu a Ar dos moabitas e aos senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemos, entregou seus filhos que iam fugindo, e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. E nós os derribamos, Esbom perdida é até Dibom, e os assolamos até Nofa, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus,
Depois mandou Moisés espiar a Jazer, e tomaram as suas aldeias, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então viram-se e subiram o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles, e todo o seu povo a peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: não o temas, porque eu o tenho dado na tua mão, e ele e a todo o seu povo e a sua terra. E far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E de tal maneira o feriram ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram sua terra em possessão. Pois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, e Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós. Como o boi lambe a erva do campo, naquele tempo Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir, e lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e aquele que amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão, e lhe disseram as palavras de Balaque, e ele lhes disse: passai aqui esta noite, e eu vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou, dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me de ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque, e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém, Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que eles, os quais vieram a Balaão e lhe disseram: assim diz o Senhor, diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirás mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhes: se aqueles homens lhe vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho do adversário, por adversário. E ele ia caminhando, montando na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas ao anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apartou contra a parede o pé de Balaão, que pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito.
onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se, e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que eu fui até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhara na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não desviar de diante de mim, na verdade, eu agora te mataria, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estavas neste caminho, para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque, ouvindo, pois Balaque e Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Arnon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Porque não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti. Porventura poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, esta falarei. E Balaão foi com Balaque, vieram a Quiriate-Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e os príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e fez subir aos altos de Baal, e viu Balaão dali a última parte do povo. Capítulo 23. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica-te ao pé do teu holocausto, e eu irei, porventura o Senhor me sairá ao encontro, e eu que mostrar que te notificarei. Então foi a um alto. E encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse: preparei 7 altares, e ofereci um bezerro, um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e fala assim. Tornando para ele, eis que estava ao pé do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então alçou a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? A minha alma morra da morte dos judeus, e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs à minha boca? Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás.
amaldiçoa-mo dali. Assim tomou consigo o campo de Zofim ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui no pé do teu holocausto, e eu irei ali ao seu encontro. E encontrando o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque e fala assim. E vindo a ele, eis que estava ao pé do holocausto, e os príncipes dos moabitas, que com ele disse-lhe, pois, Balaque, que coisa falou o Senhor? Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, e inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou faria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e nele e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, e as suas forças são como as do unicórnio. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. Eis que o povo se levantará como leoa e se alçará como leão, não se deitará até que coma a presa e beba o sangue de mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem totalmente o amaldiçoarás, nem totalmente o abençoarás. Porém, Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu dizendo tudo que o Senhor falar, aqui farei? Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem e te levarei a outro lugar. Porventura, bem perecerá aos olhos de Deus que dali mo amaldiçoeis. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que olha para a banda do deserto, e Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui estes altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. E Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar.